Muito bem. Juízes capítulo 20, versículo 3 diz assim: Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá. E disseram os filhos de Israel: Falai como sucedeu esta maldade. Então respondeu o homem levita, marido da mulher que fora morta, e disse: Cheguei com minha concubina a Gibeá, cidade de Benjamim, para passar a noite. E os filhos de Gibeá se levantaram contra mim, cercaram a casa de noite, intentaram matar-me e violaram a minha concubina, de maneira que ela morreu. Então peguei a minha concubina e fi-la em pedaços, e a enviei por toda a terra da herança de Israel, porquanto fizeram tal malefício e loucura em Israel. Olha para mim, por favor. Primeiro ponto que eu quero que você observe aqui. Primeira coisa que eu quero que você pegue aqui nessa palavra. Aquele homem estava sofrendo pela morte de sua esposa, pela morte de sua concubina. Ele chegou até a cidade de Gibeá para passar a noite. Ele estava de caminho para outro lugar e ia pousar ali em Gibeá para dormir. Enquanto ele estava ali, pousado naquele lugar, para descansar com sua esposa, as pessoas daquela cidade, os cidadãos daquela cidade, se levantaram contra ele para matá-lo. O questionamento que eu me fiz é: por quê? Por que isso aconteceu? Gibeá era uma cidade que pertencia ao povo benjamita. O povo benjamita, da tribo de Benjamim, eram filhos de Israel, eram filhos de Jacó, como aquele homem também era. Não tinha motivo para aquelas pessoas estarem atacando aquele homem. Pensa isso para você agora, pensa isso na sua vida agora. Que motivo tenha para a senhora, para o senhor estar sofrendo ou passando aquilo que você está passando? Que motivo tem para você estar enfrentando o que você está enfrentando? Mas eu pergunto para você, o diabo precisa de motivo? Pelo contrário, a própria palavra já nos diz que ele veio para roubar, matar e destruir. É o papel do diabo tentar desgraçar a sua vida. Me desculpe a expressão. Mas é o papel do diabo fazer de tudo para atingir a senhora, para atingir o senhor. Como esse homem não imaginava o motivo de estar passando por essa situação. A primeira reação desse homem foi tentar resolver o seu problema na força do braço. Ele pegou a esposa que estava morta, cortou ela em vários pedaços e dividiu o corpo dela por toda a cidade. De maneira que quem olhasse para aqueles pedaços na cidade saberiam que ali havia um homem que tinha sido injustiçado. Mas eu pergunto para você, você acha que o problema dele foi resolvido? Claro que não. Por que o problema dele não foi resolvido? Porque até então ele estava tentando resolver o seu problema sozinho. Ele estava tentando resolver o seu problema da sua maneira, da sua forma. E se você tentar resolver o seu problema sozinho, você não vai conseguir. Se você tentar resolver o seu problema sozinho, você não vai chegar a lugar nenhum. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra o diabo. E para você vencer o diabo, você tem que contar com quem? Com Deus. Para você vencer o diabo, você tem que se aliar a Deus. Para você vencer o diabo, você vai ter que fazer aquilo que a fé te leve a fazer. E não o que o seu próprio pensamento, a sua própria cabeça, sua própria consciência tente te instigar a fazer, não. Olha só, depois dele ter passado por essa situação, olha o que aconteceu. Versículo 7 diz assim, ó: Eis que todos sois filhos de Israel, dai aqui a vossa palavra e conselho. Você vê, ele se questionou, poxa, por quê? Todo mundo é filho de Israel. Como muitas pessoas se questionam, por que eu estou passando por esse problema se eu também sou filho de Deus? Por que eu estou passando por essa situação? Poxa, Deus é comigo, eu creio em Deus, eu acredito em Deus. Mas o fato de acreditar em Deus não quer dizer que a sua vida vai ser um mar de rosas.
Pelo contrário, nós vamos enfrentar muitas lutas, muitos desertos, muitos problemas, mas porque estamos com Deus, também temos a consciência que vamos vencer. Amém? Aí olha só, no versículo 8 ele fala: então todo o povo se levantou como um só homem, dizendo que nenhum de nós irá à sua tenda, nem nenhum de nós voltará à sua casa. Em outras palavras, quando ele contou do seu problema para os juízes, quando ele contou do seu problema para as pessoas da onde ele morava, da situação que ele estava passando, as pessoas se uniram junto àquele homem. As pessoas se uniram junto àquele homem, sentiram a dor daquele homem e disseram assim: ó, ninguém vai voltar para casa hoje enquanto a gente não resolver esse problema. Ninguém vai voltar para casa hoje enquanto a situação não mudar. Isso tem que estar dentro de você. Você não pode aceitar sair daqui hoje. Você não pode aceitar parar de fazer essa reunião, deixar de vir no jejum coletivo, sem que antes Deus te abençoe. Você não pode aceitar chegar aqui semana após semana e não ver nada acontecendo na sua vida. Pelo contrário, da mesma fé que você tem chegado aqui para lutar, é a mesma fé que você tem que ter para confiar de que você vai sair com resposta. Amém? Todas aquelas pessoas se juntaram, como nós temos nos juntado aqui a cada semana. Quando nós chegamos aqui, nós não somos mais um só. Um só não resolve. Se um só resolvesse, você não precisaria estar aqui. Mas nós chegamos aqui num jejum que coletivo. Nós nos unimos como um só homem para clamar alguém que pode nos atender, para clamar alguém que pode nos responder, para clamar alguém que pode fazer a mudança acontecer na nossa vida, alguém que pode acabar com as nossas injustiças. Você quer que Deus faça isso na sua vida? Quem quer que Deus faça isso na sua vida? Então você tem que ter coragem para fazer o que esse homem foi orientado a fazer. Pastor, o que ele foi orientado a fazer? Não foi só o que ele fez ali, cortar a esposa. Não, até ali foi algo dele. Agora vamos ver a direção de Deus? Passa, por favor, lá para o versículo 26. No versículo 26 diz assim, ó: então todos os filhos de Israel e todo o povo subiram e vieram a Betel e fizeram o quê? Choraram. Primeira coisa que eles fizeram foi o quê? Chorar. Eu pergunto para você, chorar resolve? Chorar não resolve o seu problema. Se chorar resolvesse o seu problema, nós não teríamos aqui a corrente dos valentes, teríamos a corrente do choro. Nós teríamos um dia separado para as lágrimas, mas não. Nós não viemos aqui para levar você a chorar pelos seus problemas, mas mesmo que os seus problemas te levem a derramar lágrimas, nós queremos que você dê a volta por cima, e triste ou não, com problema ou não, você se levante para vencer. Amém? Mesmo chorando, olha o que aconteceu aí. Ó, e choraram, mas fizeram o quê? Estiveram ali perante o Senhor, mas o quê? Jejuaram aquele dia até tarde e ofereceram holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Olha que forte. Eles não ficaram só chorando, eles não ficaram só se lamentando. Tem gente que só sabe se lamentar, tem gente que só sabe ficar choramingando. Ela não pode chegar perto de ninguém que é para se lamentar, ela não pode chegar perto de ninguém que vai ficar reclamando da condição, da situação, que está difícil, é a crise, é aquilo, é aquilo outro. Para com isso, para de ficar se lamentando, para de ficar chorando. Levanta essa cabeça. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Poxa, não tem por que você ficar chorando por causa de problema, não. Parte para cima, com problema ou sem problema. Faça o que eles fizeram, jejue. Se chegue diante de Deus, como você fez hoje. Que você resolveu chegar aqui para clamar alguém que pode sim mudar a sua situação. Pessoal, Deus é o mesmo do passado? Sim ou não? É claro que é. O que ele fez lá atrás, ele faz hoje. O que ele fez antes, ele faz hoje. Ele abriu o mar, ele pode também abrir porta para você. Ele curou lá atrás, ele pode curar você hoje. Está impossível para o homem, mas não é impossível para Deus. Agora, basta você colocar isso em prática na sua vida.
Eles jejuaram, eles clamaram, eles partiram para cima. Quando eles perceberam a injustiça que aquele homem estava sofrendo, eles decidiram tomar uma atitude. Para diante das injustiças de ficar se lamentando, parte para cima que você vai vencer também. Amém? Aí olha só, não acabou não. E os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, porquanto a arca da aliança de Deus estava ali naqueles dias. Olha só, eles se achegaram diante de Deus para fazer uma pergunta. Mas o que eu achei mais legal aqui é que o escritor do livro de Juízes, ele relata o seguinte, entre parênteses: a arca do Senhor estava entre eles. Eu pergunto para você, aonde a arca estava? Tinha vitória ou tinha derrota? Por quê? Porque a arca representava o próprio Deus. Antes deles fazerem a pergunta, eles já tinham dentro de si a resposta, sabendo que Deus ia dar vitória, porque Deus estava no meio. Na situação que você está passando, Deus está no meio, Deus está agindo, Deus está trabalhando. Seus olhos físicos podem não estar vendo nada, a situação à sua volta pode estar parecendo que não está sofrendo nenhuma alteração, mas Deus está no meio. Deus vai te dar vitória nessa guerra. Ele só quer que você persevere, que você mantenha a sua fé e você dependa dele. Por isso a pergunta que eles fizeram a Deus. Olha a pergunta que eles fizeram a Deus. Diz aí, ó, versículo 28. E Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, estava perante ele naqueles dias, dizendo: tornarei ainda a pelejar contra os filhos de Benjamim, meu irmão, ou pararei? E disse o Senhor: subi, que amanhã eu entregarei na sua mão. Bem forte as suas palmas para Jesus. Amém? Diga graças a Deus. É o que vai acontecer. Eles perguntaram para Deus: Senhor, antes ele tentou sozinho, não deu certo. Agora o que o Senhor fala para a gente? A gente parte para a guerra ou a gente fica parado? E Deus falou assim: pode ir, que eu vou entregar todos os seus inimigos na sua mão. Pode ir, que aquilo que para você estava sendo uma derrota vai virar um testemunho, porque eu vou te dar vitória. Pode ir, porque a situação que você está enfrentando para o homem pode ser impossível, mas para mim não é. Então eu vou te responder. Caramba, pessoal, se Deus está nessa guerra, como é que você vai perder? Durante todo esse mês de agosto, nós fizemos o mês dos valentes. E determinamos que, como valente nessa guerra, você também viesse a ter vitória. Não vamos parar por aí não. Vamos começar o mês do triunfo agora. Cada semana, diante da arca de Deus, vamos determinar que você vai triunfar. Tá ligado? Agora, tenha disposição para contar com Deus. Tenha disposição para fazer a sua parte. Tenha disposição para jejuar, para clamar, para investir na sua fé. Não vai ser de hoje para amanhã, não vai ser de uma hora para outra. Tem muita gente que quer culpar Deus porque o problema não resolve, mas ela acha que Deus é mágico. Deus não é mágico, Deus faz milagre, e para milagre acontecer, Ele conta com você para isso. E você dá o passo necessário, fazer a tua parte para Ele agir na sua vida. Eu tenho certeza que se você fizer o que eu estou falando para você, como está escrito na palavra de Deus, Ele vai entregar todos os seus inimigos nas suas mãos. O que estava sendo impossível para você vai se tornar possível. O médico falou que não tem jeito para doença, não? Meu Deus vai te curar. Falar, Deus é especialista nisso. Deus é especialista nisso. Deus espera a situação ficar caótica, impossível, insolúvel. Deus espera a situação ficar difícil para Ele entrar com providência. Deus vai entrar com providência na sua vida. Creia nisso. Deus vai entrar com providência na sua vida. Você vai ter vitória. Você vai ter testemunho para contar. Ah, pastor, mas está uma guerra. É na guerra que você está em movimento. E porque você está em movimento, Deus também está junto com você. Se você ficar parado, você não vai chegar a lugar nenhum. Parado, ninguém consegue nada. As coisas de Deus são pela fé. Não adianta chorar. É preciso lutar para se ter o que quer. A vida na terra é uma guerra. E só quem luta pode. E quem crê em Deus tem vitória. Não aceita a derrota e não aceita. Pronto. Amém? É isso aí. Bem forte para Ele.